A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por esta noite. Nós estamos contentes, felizes por estar na casa do Senhor, por podermos louvar e adorar o nome do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Aquele que trouxe a sua Bíblia, quiser abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. No capítulo de número 4 e o versículo de número 18 a seguir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Amém, irmãos? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, meus irmãos, nos conta sobre quando Jesus encontra Pedro, encontra Tiago e encontra seus irmãos ali, André, pescando ali no bar, meus irmãos. E quando Jesus ele encontra aqueles homens ali, a passagem nos diz que ele chama aqueles homens para que vão junto a ele, e ele faz uma promessa que iriam fazer deles pescadores de homens, meus irmãos. Meus irmãos, a mensagem desta noite, ela vai nos falar sobre alguns projetos da nossa vida. Alguns projetos que fazemos em nossas vidas, meus irmãos. Projetos pessoais, projetos para as nossas vidas, ao longo da nossa existência aqui nesta terra. Todos nós, meus irmãos, temos projetos. Eu acredito que, geralmente, quando se inicia um ano, nós começamos o ano e dizemos: este ano eu quero fazer tal coisa. Este ano eu vou fazer isto. Este ano, e fazemos diversos projetos para as nossas vidas, meus irmãos. Desde que nascemos, temos projetos. Quando nascemos e ainda nem sabemos o que vamos ser da nossa vida, os nossos pais já fazem projetos para as nossas vidas. Esse eu quero que seja um músico. Esse eu quero que siga os meus caminhos e trabalhe na minha empresa. Esse meu filho, eu quero que siga os caminhos da mãe. Então, meus irmãos, na nossa vida, nós vivemos e fazemos projetos e fazemos planos no decorrer da nossa vida. Planejamos a nossa profissão, planejamos o que será das nossas famílias, o que será dos nossos filhos, meus irmãos. Crescemos, meus irmãos, e projetamos a nossa vida, meus irmãos, de várias formas, muitas vezes. E muitas vezes, meus irmãos, esses projetos, eles não estão na direção de Deus. Muitas vezes projetamos as nossas vidas e não perguntamos para Deus se esse projeto que estamos fazendo, não consultamos ao Senhor, meus irmãos, sobre os projetos da nossa vida, meus irmãos. E nós lemos esse texto aqui, onde o Senhor Jesus Cristo, ele passa e fala com aqueles homens. Quando ele passa e olha aqueles homens pescando, ele diz: venham após mim e farei-lhes pescadores de homens. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar que Pedro, quem sabe nunca tinha imaginado, meus irmãos, a sua vida desde criança. Os seus pais nunca tinham pensado que ele iria ser um apóstolo. Os seus pais nunca tinham pensado que ele seria chamado por Jesus Cristo para ser um apóstolo. Ele, quem sabe trabalhando por longos anos, por toda aquela sua vida ali, meus irmãos, nunca tinha pensado que seria chamado, nunca tinha projetado aquilo para a sua vida. Trabalhou por longos anos. Ele era um homem que a palavra diz que tinha suas redes, tinha suas embarcações, e nunca pensou, quem sabe, que o próprio Jesus Cristo viria até ele e o chamaria. Mas o que me chamou a atenção, meus irmãos, é que o momento que Jesus chama a Pedro, chama seu irmão, a vida daquele homem, naquele momento, é transformada, meus irmãos. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos,
tudo aquilo que ele pensou para a sua vida, tudo aquilo que ele planejou ao longo da sua carreira. Quando ele comprou, quem sabe, aquele barco, ele fez projetos para aquele barco. Isso aqui eu vou sustentar a minha família. Quem sabe passou longos anos juntando dinheiro para comprar aquele barco. Quem sabe estava ali com as suas redes que custaram caro para ele comprar, porque ele projetava coisas naturais na sua vida, meus irmãos. Ele projetava coisas para si próprio na sua vida. Ele projetava coisas para o seu próprio bem, para o seu sustento, pensando somente nele, meus irmãos. Mas um dia Jesus Cristo passou por aquele homem e olhou aquele homem pescando. E naquele momento a sua vida foi mudada, os seus projetos foram mudados, tudo o que ele planejou até aquele momento, até aquele instante, meus irmãos, foi transformado na vida de Pedro e de seu irmão. Todos os seus projetos, os seus sonhos naquele momento, meus irmãos, foram transformados quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, na nossa vida nós também, da mesma maneira, vivemos nesta terra. Passamos longos anos aqui nesta terra. Fazemos projetos para a nossa vida. Projetos, quem sabe, ministeriais, projetos pessoais. E é bom fazer projetos. É bom fazer planos. A gente não pode viver uma vida aqui neste mundo sem planejar, sem saber, sem guardar um dinheiro, sem planejar o que será dos nossos filhos, o que será da nossa casa, do nosso trabalho, almejar coisas novas na nossa vida. É muito bom a gente viver nesta vida e fazer projetos e fazerem planos, meus irmãos. O difícil é quando os nossos planos e os nossos projetos não estão de acordo com a vontade de Deus. Quando fazemos projetos para a nossa vida, pensando apenas no nosso bem-estar, pensando apenas no nosso eu, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes nos frustramos, nos entristecemos, porque muitas das vezes os nossos planos e os nossos projetos não estão na direção de Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos projetos pessoais para a nossa vida. Eu vou trabalhar, eu vou me formar, eu vou estudar, eu vou montar uma empresa, eu vou casar. E muitas vezes a empresa que nós queremos trabalhar não é a empresa que o Senhor quer que nós trabalhamos. A mulher que nós decidimos casar não é a mulher que o Senhor preparou para as nossas vidas. E muitas vezes vemos diversos casamentos frustrados, vemos diversas pessoas ocupando cargos e lugares aonde não deveriam estar. Vemos pastores que não são pastores, vemos presbíteros que não são presbíteros, vemos músicos que não são músicos, porque projetaram coisas para as suas vidas que não estavam na direção de Deus, e não estavam alinhados com a direção de Deus e com a vontade de Deus. E as pessoas muitas vezes se frustram por isso, e muitas pessoas acabam até culpando a Deus. Não, porque eu fiz isso, eu projetei, eu planejei e não deu certo. Meus irmãos, e nós precisamos planejar as coisas na nossa vida, para que a nossa vida, para que a nossa família possa ir bem. Mas para que nós possamos planejar, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos consultar ao Senhor se essa é realmente a vontade de Deus, se é realmente esse trabalho que o Senhor quer para mim, se realmente é esta mulher que o Senhor quer que eu me case, se realmente é esta igreja que o Senhor quer que eu congregue, se realmente o Senhor quer me colocar neste lugar ou quer me tirar deste lugar. E para nós entendermos a vontade de Deus, meus irmãos, nós precisamos ouvir a vontade de Deus, ouvir o chamado do Senhor para as nossas vidas. Porque quando eu estava lendo esta palavra, a Bíblia diz assim, que passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, e eles estavam ali no barco. E quando Jesus os chamou, diz que imediatamente, meus irmãos, eles deixaram aquilo que estavam fazendo e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado, meus irmãos. O Senhor tem projetos na nossa vida, o Senhor tem projetos na sua vida, na minha vida também, meus irmãos. E muitas vezes Ele está nos chamando para cumprir esses projetos, para cumprir os planos dEle na nossa vida, meus irmãos. E nós muitas vezes estamos deixando de lado os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. E muitas vezes passamos uma vida inteira sofrendo, em dificuldades, porque não ouvimos o chamado do Senhor para os seus propósitos e os seus projetos na nossa vida.
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, e ouvir a voz do Senhor, e ouvir o seu chamado para as nossas vidas, ouvir os seus projetos e entender qual é o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque senão viveremos uma vida frustrada, um ministério frustrado, um ministério que não vai à frente, pessoas que muitas vezes querem ser músico, mas não têm dom para música. Pessoas que querem dirigir igreja, mas não foram chamados para dirigir igreja. Pessoas que querem pregar, mas não têm o chamado para pregar. Ministérios frustrados por propósitos e por projetos pessoais, meus irmãos. Projetos pessoais. O pastor Rubinho, ele está aqui nesta noite, ele é o músico que está sempre tocando aqui para nós. Mas isso não é um projeto pessoal da vida dele. Eu tenho certeza que ele tinha um bom emprego, ele teria outras oportunidades na sua vida que o levariam a ganhar dinheiro, quem sabe, a ter outros caminhos para viver. Mas é um projeto que Deus tinha na vida dele, para que ele tocasse, para que ele fosse um levita na casa do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, porque um dia o Senhor nos chamou e nós ouvimos o seu chamamento. E nós estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem um projeto nas nossas vidas. O Senhor tem planos nas nossas vidas. Esta igreja, ela está aqui neste lugar há 50 anos, como o pastor Hudson falou há poucos dias, porque não foi um projeto pessoal da irmã Mariazinha e do pastor Fausto. Foi um projeto de Deus aqui nesta cidade. Foi um projeto que o Senhor estabeleceu aqui neste lugar, meus irmãos. E quando o projeto é de Deus, quando a chamada é de Deus, as coisas vão acontecer, meus irmãos. Eu não estou aqui nesta noite pregando por projeto pessoal, por plano da minha vida. Eu nunca fiz um plano que eu seria um pregador do Evangelho. Eu nunca fiz um plano de estar sentado aqui no púlpito junto aos meus irmãos obreiros. Eu nunca fiz plano, meus irmãos, de ser um crente, de ter a minha família na igreja. Mas o Senhor me chamou um dia. O Senhor te chamou um dia. Eu tenho certeza que você nunca fez plano de ser crente, que você quando era jovem, quando era adolescente, nunca fez plano, eu quero ser crente, eu quero ir para a igreja. Não, meus irmãos, porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela tem a tendência para o pecado. A nossa carne, o desejo da nossa carne, o nosso desejo é o pecado, é o erro, meus irmãos. Mas os nossos planos, meus irmãos, foram interrompidos, meus irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo. Os nossos projetos pessoais pela nossa vida, eles foram interrompidos quando nós encontremos o Senhor Jesus Cristo. E os projetos do Senhor Jesus Cristo, agora eles se fazem presente na nossa vida. Aleluia. Muitas pessoas vivendo projetos pessoais, meus irmãos. Muitas pessoas vivendo aquilo que querem, aquilo que buscam, e chegam no final da sua vida frustrados. Chegam no final da sua vida, não conseguiram comprar sua casa, não conseguiram, tem casamentos frustrados, tem ministérios frustrados, meus irmãos, porque não ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque não ouviram a voz daquele que os chamou, aquele que trouxe para nós o seu plano, a sua vontade sobre as nossas vidas. Aleluia, meus irmãos. Nós não projetemos, meus irmãos, a nossa vida. Nós acabamos de cantar que os planos do Senhor Jesus, eles não podem ser frustrados na nossa vida. O livro de Jó nos fala também dessa mesma maneira. Eu bem sei que os seus planos não podem ser frustrados. Nós sabemos, meus irmãos, que os planos do Senhor Jesus Cristo, que os projetos que Ele tem na nossa vida, na minha vida e na tua vida, não podem ser frustrados, meus irmãos. Nós não estamos aqui nesta terra, nós não viemos aqui a este mundo, meus irmãos, para cumprir propósitos e projetos pessoais. Nós viemos aqui a este mundo para cumprir um chamado do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós viemos aqui a esta terra, não foi para fazer a nossa vontade, o nosso querer, mas nós viemos aqui a esta terra, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Ele tem um plano especial nas nossas vidas. E quem sabe você ainda não descobriu qual é o plano que o Senhor tem na sua vida. Quem sabe ainda você não entendeu para que o Senhor te chamou.
Quem sabe você ainda está ouvindo o Evangelho, está louvando ao Senhor, mas está alheio às coisas do Senhor, não sabe qual é o teu chamado. Eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor, Ele tem projetos na sua vida, que os seus projetos que você fez, eles podem dar errado, mas os projetos que o Senhor tem na sua vida, esses não irão dar errado. Os projetos que o Senhor tem, os planos que o Senhor preparou para você, esses não vão dar errado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Nós não somos crentes porque nós decidimos ser crentes. Nós somos iluminados, nós ouvimos a palavra e o Espírito Santo tocou em nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um dia nós estávamos como esses pescadores. Nós estávamos ali fazendo alguma coisa, em algum momento, em algum lugar na nossa vida, e alguém veio e falou de Jesus para nós, e nós ouvimos esta voz, meus irmãos, e o Espírito Santo tocou em nosso coração, e o Senhor falou através dessas pessoas que pregaram o Evangelho para nós, e nós ouvimos, meus irmãos, e nós estamos aqui hoje, não porque nós queremos, porque o Senhor tem um propósito, tem um projeto nas nossas vidas, assim como Ele tinha um projeto na vida de Pedro, de Tiago, meus irmãos, dos filhos de Zebedeu, assim Ele tem também na minha vida e na tua vida, meus irmãos. E eu tenho uma coisa para te dizer, que os projetos e os planos do Senhor não podem ser frustrados. O inimigo pode tentar, o inimigo pode lutar contra, o inimigo pode dizer que não vai acontecer, mas os planos do Senhor na nossa vida não podem ser frustrados. Aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem projetos na nossa vida, meus irmãos. O Senhor tem planos na nossa vida. Quem sabe nós fizemos projetos até aqui. Quem sabe você fez projeto até aqui. Mas o Senhor está dizendo que, quem sabe o teu projeto pode não dar certo, mas o projeto do Senhor, o projeto que Ele tem na tua vida vai dar certo. Aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor, meus irmãos, o apóstolo Paulo, um homem, quem sabe, que nunca projetou ser o que ele foi. A palavra diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que ele era fariseu, que ele era um homem que perseguia os cristãos da época, que açoitava, que prendia. Quem sabe esse homem, desde que cresceu, desde pequeno, ele fez planos para a sua vida. Ele fez outros planos para a sua vida. Mas um dia a palavra diz que, indo a caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu para este homem. E ali naquele momento, todos os projetos, todos os planos que ele tinha feito para a sua vida caíram por terra. Porque o projeto de Deus e a vontade de Deus prevalece nas nossas vidas, meus irmãos. O que prevalece na nossa vida não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é a vontade de Deus. Esse homem nunca planejou ser um pregador do Evangelho. Esse homem nunca planejou padecer pelo Evangelho, morrer pelo Evangelho, ser preso pelo Evangelho, pregar o Evangelho. Os planos de Paulo eram outros. Os planos de Paulo eram ir e prender e açoitar os cristãos que estavam ali, meus irmãos. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, os seus planos caíram por terra naquele momento. Quem sabe o meu plano e o seu plano para as nossas vidas eram outro. Mas num certo momento em nossa vida, nós nos encontremos com o Senhor Jesus Cristo. E agora, não é mais os meus projetos pessoais que valem, mas é os projetos que o Senhor Jesus tem na minha vida, é os projetos que o Senhor Jesus tem na tua vida nesta noite. Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós pensamos e projetamos e pensamos em fazer tantas coisas, meus irmãos, e esquecemos que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Não é o nosso querer, mas é o querer de Deus. Não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. Quem sabe passamos momentos e nos perguntamos, mas por que isso? Por que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com o meu ministério? O que está acontecendo com o meu casamento? Com o meu trabalho? Com a minha vida? Meus irmãos, se nós estivermos
na vontade, nos planos do Senhor, se nós entendermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, meus irmãos, nós saberemos que os planos de Deus não podem ser frustrados das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele muda planos, Ele muda projetos aqui nesta noite, meus irmãos. Quem sabe você estava caminhando por um caminho e achando que era aquilo ali que ia acontecer, e achando que era naquele caminho que você tinha que andar. Mas o Senhor, nesta noite, Ele veio aqui, meus irmãos, e nos visitou. E Ele diz que os planos são dEle, que os projetos são dEle, que é no tempo dEle, que é Ele que faz, que é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que dá, meus irmãos, o sim e o amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E para finalizar nesta noite, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, nasceu, cresceu, e Ele disse que Ele não veio aqui para fazer a vontade dEle, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus, como Deus aqui nesta terra, Ele poderia simplesmente fazer aquilo que Ele quisesse, aquilo que Ele achasse que era bom, mas não, meus irmãos, Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio com projetos próprios e pessoais aqui nesta terra, mas Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Quantos aqui estão dispostos a fazer a vontade do Pai? Quantos aqui estão dispostos a fazer a vontade de Deus aqui nesta terra, meus irmãos? Meus irmãos, e quando eu ainda preparava essa mensagem, e eu quero que você nesse momento também medite e pense por um momento, aonde que está o Senhor Jesus na sua vida? Será que o Senhor Jesus tem feito parte dos seus projetos? Será que o Senhor Jesus, Ele tem feito parte dos seus planos para o final deste ano? Já passamos agora da metade, e logo já estamos no final do ano e já começamos outro ano. Mas aonde está Jesus nos seus planos? Aonde está o Senhor Jesus nos seus projetos? Muitas vezes, meus irmãos, nós tiramos o Senhor Jesus dos nossos projetos. Nós tiramos Deus e deixamos Deus de lado e diz: Senhor, espera aqui um pouquinho que agora eu vou estudar. Agora eu quero me formar, depois eu volto. Senhor, eu quero agora um trabalho, Senhor. E deixamos esse propósito e esse projeto para apenas os nossos projetos pessoais, a nossa vida, a nossa família, sabe, meus irmãos? E daí viemos aos domingos e aos sábados e adoramos ao Senhor aqui, mas sabe que o Senhor só faz parte da nossa vida quando estamos aqui. Eu e o pastor Rubinho aqui, o pastor Hamilton, fizemos o curso e sempre se falava nessa dualidade de o Senhor só está aqui, só adorar ao Senhor aqui, só fazer as coisas para o Senhor na igreja. Sabe, meus irmãos, e daí o nosso projeto de final de semana, nossos planos é ir ao culto. Mas quando nós saímos daqui, os nossos planos mudam, as nossas ideias mudam, os nossos projetos e os nossos planos para a semana toda, não se tem Jesus, meus irmãos. Nós planejamos trabalhar, nós planejamos ir ao mercado, ir passear, ir ao shopping, meus irmãos, mas nós deixamos o Senhor Jesus muitas vezes de lado dos nossos projetos. Colocamos Ele de lado e guardamos o Senhor Jesus numa caixinha que nós abrimos só no domingo e no sábado, e no restante da semana nós não temos o Senhor nos nossos projetos. Nós não dizemos: Senhor, esta semana que os teus planos se cumpram na minha vida. Senhor, que os seus planos se cumpram no meu trabalho, Senhor. Que os seus projetos se cumpram na minha família, Senhor. Que os seus projetos se cumpram no meu ministério, Senhor. Muitas vezes nós guardamos o Senhor Jesus, meus irmãos, numa caixinha e só abrimos no domingo de noite, no sábado de noite, na quinta-feira. O Senhor Jesus tem que fazer parte dos nossos projetos. Ele tem que fazer parte dos nossos planos, da nossa vida, meus irmãos, do nosso trabalho, da nossa família. Aonde nós estiver, nós temos que dizer: Senhor, que os meus planos não se cumpram, mas que os teus planos na minha vida se cumpram. Aleluia. Nós vemos pessoas por aí, meus irmãos, nós vemos pregadores por aí que cobram fortunas para pregar numa igreja. Nós vemos cantores por aí que não conseguimos trazer porque é muito caro, meus irmãos. Sabe quem são esses? São pessoas que fizeram para si projetos pessoais,
projetos de crescer, projetos de serem bem vistos, projetos de serem conhecidos. Mas será que o Senhor Jesus está nesses ministérios? Será que nós temos a certeza que o Senhor Jesus está neste lugar, meus irmãos? Aleluia. Que nesta noite nós possamos sair daqui, meus irmãos, e dizer: Senhor, que os meus planos e os meus projetos, eles possam não acontecer, mas que os seus planos na minha vida, os seus projetos na minha vida, a sua vontade na minha vida, o seu querer na minha vida aconteça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, deixar de fazer projetos pessoais, projetos para nós mesmos, planos para a nossa vida. Não que nós deixamos de fazer planos e projetos, mas que nós coloquemos, meus irmãos, o Senhor Jesus em primeiro lugar nos nossos planos, em primeiro lugar nos nossos projetos. Senhor, é esse trabalho. Senhor, é por aqui que eu devo ir. Senhor, é isso que eu devo fazer. Sempre, meus irmãos. E nós não nos frustraremos. Aleluia. Quero pedir aos irmãos se